Rede Imaculada reapresenta o programa Estudando a Palavra de Deus, com o teólogo Dr. Nivaldo. Deus nos abençoe para uma programação bonita e um estudo proveitoso. Deus abençoe aqueles que estão em momento de alegria, de vitória, de comemoração, com um coração grato para saber agradecer as grandes bênçãos de Deus, as dádivas de Deus, os milagres de Deus na vida. E também aqueles que estão passando por algum tipo de dificuldade, tristeza, mágoas, dores, doenças, perigos. Deus abençoe vocês, meus queridos, com sabedoria, para passar esse momento, com firmeza, fé, ânimo, coragem, disposição. Ele derrame sobre nós todo o amparo dele, o conforto, a consolação do Espírito Santo. Ele nos fortaleça na palavra dele, na fé. Ele nos dê a vitória. Nós clamamos todas as bênçãos do nosso Deus sobre cada um de nós, começando uma semana vitoriosa. Deus nos abençoe com todas as suas bênçãos que nós precisamos, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, eu já estava com saudade, mas eu quero, antes de mandar um abraço para cada um, lembrar aqui a dona Rosa Celeste, que Deus é bom e vai recuperar a saúde dela. Rosa, Deus abençoe você. Saúde, minha querida, ânimo, vai dar tudo certo para você e para sua família. Um grande abraço. Também para a família lá de Samambaia, Edmilson, Sirlei, Lucas, Luan, um grande abraço para vocês, meus queridos. Também a família lá do Vicente Pires, família querida que está nos acompanhando. Um abraço para vocês, meus queridos. Amo vocês e quero que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos mandar um abraço bem grande para os nossos alunos, colegas, também para os nossos queridos das cidades satélites. Nós temos gente lá no Sobradinho, Braslândia, Santo Antônio, São João, todas as cidades, Ceilândia, cidades satélites que estão nos ouvindo. Um grande abraço, Deus abençoe cada um de vocês. E também um grande abraço e Deus abençoe cada um dos nossos ouvintes, nossas ouvintes queridas das cidades do entorno. Goiás, Tocantins, Minas Gerais, Bahia, até onde chega o nosso sinal. Deus abençoe cada um de vocês, meus queridos. Vamos aprender mais da palavra de Deus. Também as famílias lá de São Sebastião, famílias lá da cidade ocidental, famílias da Samambaia. A todos vocês, um grande abraço. Eu sei que vocês estão pedindo a Deus que esse programa seja cada vez melhor. Marinalva, sua família vai bem? Um grande abraço. Meire, sua família vai bem? Um grande abraço. Cidinha, como é que está aí, minha professora? Tudo bem? Deus continue abençoando vocês. Também um grande abraço para os nossos queridos lá do Vale do Curu, em Paracuru, Ceará, ouvindo a nossa programação pela Cultura de Paracuru, AM 1150 kHz. Outro grande abraço para os nossos ouvintes do Vale do Ivaí, ouvindo lá através da Rede Imaculada. Lá a nossa repetidora é Educadora de São João do Ivaí, AM 1180. E também para os que estão em Sobral e emitindo sinais para Fortaleza, Ceará, pela Rádio Ressurreição AM 1460. E a caçulinha das nossas emissoras associadas que estão conosco nessa programação, a Difusora AM 1010, Mirassol do Oeste, Mato Grosso. E aqueles que estão nos ouvindo pela web rádio, se você quer nos ouvir pela web rádio, fica difícil aí o sinal, pode digitar www.redeimaculada.org.br e você vai ouvir alto e bom som. Para todos nós, a grande bênção de Deus. E vamos agora pensar e repensar sobre o livro mais difícil da Bíblia. Pelo menos é o que muita gente acha.
vamos falar sobre Apocalipse hoje na segunda etapa do Apocalipse. Este mês é um mês de grandes bênçãos. Deus continuando a nos abençoar como tem abençoado. Na próxima semana nós vamos falar sobre as visões, as revelações. E no último domingo nós vamos falar, ou este último domingo, sei que vamos ter mais 2 domingos para falar sobre o final do Apocalipse. E assim, meus queridos, olha como Deus tem nos abençoado. Nós vamos concluir o estudo do Novo Testamento. Então vamos firme e forte. Deus nos abençoe com a sabedoria, o discernimento e a prudência para apenas estudar a palavra, meditando sobre esta palavra, buscando as revelações que esta palavra tem para nós. Padre Reinaldo, está nos ouvindo? Um grande abraço, meu companheiro. Eu sou muito grato à oportunidade que o Senhor está nos dando pela Rede Imaculada para a evangelização. Deus abençoe o seu coração, meu companheiro, porque este é o seu ministério, evangelizar. E o Senhor tem se esforçado tanto para que a evangelização seja uma realidade. Com certeza, Deus vai continuar abençoando o meu querido irmão, meu companheiro e chefe, meu comandante. Ok, vamos então? O que temos hoje? Mensagem de Deus às igrejas, carta evangelística, doutrinária, orientadora e reveladora. Isto é o livro de Apocalipse. Eu vou lembrar mais uma vez, só para refrescar a memória, nos ajudar na parte didática, o processo de aprendizagem da palavra, que quando João escreveu esse Apocalipse, lhe foi revelado por Deus, através de Jesus Cristo, o anjo do Senhor, centenas de Apocalipse estavam esparramadas no mundo. Cada um queria fazer uma interpretação sobre a volta de Jesus Cristo. Mas, de vez em quando, a gente vê um grande personagem dizendo assim: a minha biografia será agora publicada e é a única biografia autorizada. Então só fulano pode escrever sobre a minha vida e o que ele escrever eu estou concordando, eu estou assinando embaixo. Então é uma biografia autorizada. Então João teve do Senhor Jesus a biografia autorizada. De nada valeu centenas de Apocalipse arriscando, prevendo futuras revelações e coisas mais. Nenhum Apocalipse sobreviveu. Todos que foram escritos acabaram com o tempo, não se confirmaram. Apenas João, revelado por Deus através do Senhor Jesus, tem nos dado a mensagem de Deus, a revelação de Deus para os últimos tempos. Apocalipse quer dizer revelações de Deus para os últimos tempos. Então é isto que nós vamos ver agora. É um livro muito importante. Vamos ver então? Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Isso é Apocalipse 1:10, que dizia: o que vês, escreve. Faz um livro e envia-o às 7 igrejas: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas. Primeiro nós podemos observar o número 7. Número 7 é universal. Então, muito mais igrejas, mais de 70 igrejas, já estavam instaladas na época em que o Apocalipse foi escrito. Então, para que foi escrito cartas para 7 igrejas? Não precisava para 70, era uma repetência. Mas para estas 7, significava simbolicamente para todas as igrejas. É uma revelação universal para todas as igrejas. Escreve.
Então João cumpriu e escreveu. Qual seria o alvo deste Apocalipse de João? Demonstrar as revelações de Deus dadas ao Senhor Jesus, dirigidas diretamente às 7 igrejas da Ásia e indiretamente para todas as igrejas, incluindo as igrejas hoje. Quais são os destaques apresentados pelo autor? Estou só relembrando, isso eu disse no domingo passado. Conhecimento de Deus sobre cada igreja. O Apocalipse destaca isso. Repreensão para 6 das 7 igrejas. Recomendação para as 7 igrejas. Promessas para as 7 igrejas. Então a nossa tarefa hoje é sobre as 7 igrejas de Apocalipse. E quais são elas? Você quer memorizar quais são as 7 igrejas de Apocalipse? Então você pensa em, primeiro, EE, depois PT, depois SFL. Então se você colocar uma expressão de espanto, EE, e depois um partido político, PT, e depois um outro partido político que desmanchou, misturou tudo, ficou SFL, era PFL, agora é SFL, então você memorizou. Aprendeu a memorizar? EE, PT, SFL, SFL. Então vamos ver. O primeiro E é de Efésios. Efésio. Então, primeira carta aos Efésios, na igreja de Éfeso. Todas essas igrejas estavam na Ásia Menor. Segunda carta escrita, segundo E, Esmirna, também muito bem localizada, mereceu esta carta, que é também universal. P, Pérgamo. T, Tiatira. S, Sardes. F, Filadélfia. E S, opa, o que deu errado aí? Qual é a última letra? L, Laodiceia. Laodiceia. Cada uma destas cidades tinha uma importância. Uma tinha águas termais, outra tinha o grande comércio, outra era importante politicamente. E assim, cada cidade tinha uma importância diferente. E uma delas tinha a importância do pecado, como era pecaminosa, truculenta, adúltera, jogatinosa. Já viu isso? Jogatinosa? Pois é, era uma jogatina só. Nós temos agora um movimento no país inteiro por causa de um homem que cuidava da jogatina. E está envolvendo tanta gente importante, não é? Ainda muita água vai passar por esta cachoeira. Mas, naquela época, já existia essas pessoas que trabalhavam com essas jogatinas terríveis. Então, olhando para essas igrejas, João escreve 7 cartas. Todas essas igrejas já conheciam João. E quem era o João? Aquele autor do quarto evangelho, depois de 3 cartas e agora do Apocalipse. Então ele escreveu o quarto evangelho, 3 cartas e este Apocalipse. Ele é conhecido também como o apóstolo do amor. Foi quem mais escreveu sobre o amor e mais usou a expressão de amar. Então, João é o escolhido de Deus para as revelações finais. Tudo tem um propósito na mão de Deus. Quando Deus inspirou João para escrever o quarto evangelho, João escreveu o que sabia do Senhor Jesus, o que o Senhor Jesus tinha ensinado sobre Deus o Pai, o que ele sabia pela experiência com o Espírito Santo.
Então, este homem, escolhido de Deus, capacitado por Deus, com a experiência que ele tinha, escreveu o quarto evangelho para fortalecer a igreja do Senhor. Para mostrar à igreja do Senhor quem era Jesus Cristo, como era Jesus Cristo e o que o Senhor Jesus espera das igrejas. Ele escreve depois 3 cartas que são bastante doutrinárias, orientadoras, traz algumas repreensões, e agora ele é escolhido para escrever as 7 igrejas do Apocalipse, que é também para todo o universo. São cartas de validade e de aplicação universal. É para ser aplicada em todas as igrejas do Senhor hoje. É carta para ser lida e meditada. Então é assim que nós vamos entrar em Apocalipse, olhando para estas cartas do Apocalipse, estas lembranças de João. Mas podemos ouvir uma música, refrescar a nossa cabeça, alegrar o nosso coração, porque o Tiago já está ali com a música na ponta da agulha. Vamos ouvir? Um abraço. Toca! Despojou-se de si, sendo Deus, se fez homem, se entregou e morreu numa cruz. Meu Senhor, para salvar a mim, meus irmãos, se humilhou, veio ao mundo e das trevas fez luz. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus. Tu és minha paz, minha luz, meu rei, meu bom pastor. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus. Tu és minha paz, minha luz, meu Deus, meu Senhor. Meu Senhor, que tudo criou por amor, não foi recebido pelo povo seu. Lá na cruz, pede ao Pai que perdoe aos cruéis que não sabem que matam o Filho de Deus. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus. Tu és minha paz, minha luz, meu rei, meu bom pastor. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus. Tu és minha paz, minha luz, meu Deus, meu Senhor. Meu Senhor, cumpriu a promessa, nos deu o Espírito Santo da parte de Deus. Fui à casa do Pai preparar-nos lugar para levar-nos consigo ao reino do céu. Eu te amo, sou louco de amor por ti, meu Jesus. Tu és minha paz, minha luz, meu rei,
meu Jesus, Tu és minha paz, minha luz, meu Deus, meu Senhor. A Rede Imaculada está reapresentando o programa Estudando a Palavra de Deus, com o teólogo Dr. Nivaldo. Vamos continuar o nosso raciocínio, meus queridos. Se você tem a sua Bíblia aí na mão, por favor, abra capítulo 2 de Apocalipse e nós vamos ver assim. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverado, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas? Ao vencedor que ouvir, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e conservas o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, porém, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensina a Balaque a armar cilada diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também, tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrita um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que recebe. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança,
e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti, tolerardes que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulterarem. Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mente e coração, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda-o e aprende-te, portanto, arrependendo. Senão, eu virei. Vigiai, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, para a qual ninguém pode fechar. Quem tem pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos seus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu nome, o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E por último,
Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego, nu. Aconselho-te que compres de mim ouro refinado, refinado pelo fogo, enriqueceres as tuas vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio, para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha que coisa maravilhosa. Eu li, num fôlego só, as 7 cartas, para que você tivesse uma visão global, as 7 cartas. Aí estão. O que você percebeu na leitura dessas 7 cartas? Existem frases que são constantes em todas elas. Uma das frases constantes, ou seja, verdade declarada do Senhor Jesus. Ele diz assim: eu conheço as tuas obras e sei. Outra frase usada também é: eu tenho contra ti. E só escapou uma igreja que ele não disse isso: eu tenho contra ti. Ou seja, 6 das 7 foram reprovadas. Mas para as 7, ele manifestou poder, graça, misericórdia, amor, perdão, ânimo, coragem, disposição, recursos, meios, para que cada uma se arrependesse, se levantasse e, de novo, caminhasse na vida cristã, na fé, na obediência a Ele, Jesus Cristo, o dono da igreja. E você também ouviu que é constante nas 7 cartas: eu virei e retribuirei a cada um segundo as suas obras. Outra frase muito importante, que é uma grande revelação, que é também um mandamento. Ele diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. E finalizando cada carta, ele diz: eu darei a cada um segundo as suas obras. Isso significa, em uma carta ele diz: eu punirei esses que insistem em continuar errando, pecando. Eu punirei. Eu vou proteger os que estão lutando para obedecer. Eu vou conduzir os que querem viver a vida cristã. Então nós estamos cheios das promessas do Senhor Jesus. As promessas boas de bênção, que nos fortalece, que nos levanta, que nos sustenta, que nos amadurece, e também promessas de correção, punição e até de castigo, destruição. Isto procede do Senhor Jesus, e isto é maravilhoso, a gente saber disto com antecedência. E eu estou clamando a você, meu querido, minha querida ouvinte, para dar ouvidos ao que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Tenham cuidado
Porque se nós distanciarmos o nosso ouvir do Espírito Santo, nós vamos ouvir aqueles que nada têm para garantir o que falam, e falam adoidados. Eles enchem a nossa cabeça com tanta baboseira, mas como é bom de se ouvir, e nos dá uma certa liberdade para agir com libertinagem, então nós estamos muito mais propensos a ouvir o que os malfeitores, com palavras bonitas e macias, têm para nos dizer, porque isto bate de acordo com o nosso interesse particular, longe da vontade de Deus. Meu querido, prestem atenção nestas mensagens. Nós vamos agora para uma segunda música, você bem merece, e o Tiago já tem ela preparada, e depois voltaremos para extrairmos aqui as grandes lições da carta às igrejas. Vamos ouvir. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo tu estás a falar no perfume das flores, harmonia das cores, e no mar que murmura teu nome a rezar. Escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festa, no sol a brilhar, na sombra que abriga a brisa amiga, na fonte que corre ligeira a cantar. Te agradeço ainda, porque na alegria ou na dor de cada dia posso te encontrar. Quando a dor me consome, murmuro teu nome, e mesmo sofrendo posso cantar. Escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festa, no sol a brilhar, na sombra que abriga amiga, na fonte que corre ligeiro a cantar. Escondido tu estás no verde das florestas, nas aves em festa, no sol a brilhar, na sombra que abriga a brisa amiga, na fonte que corre
cantar. Ei, ei. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu Senhor. Obrigado, meu Senhor. A Rede Imaculada está reapresentando o programa Estudando a Palavra de Deus, com o teólogo Dr. Nivaldo. Sim, meus companheiros, vamos agora, olhando para tudo que já ouvimos, que já lemos, que já vimos, extrair lições práticas para a nossa vida, o nosso dia a dia, o crescimento da igreja, o nosso fortalecimento na fé, o nosso fortalecimento na vida cristã, a nossa estabilidade psicológica, espiritual, emocional e física. Vamos tirar as lições, porque tudo que é bom precisa ser prático. E vamos então para a prática daquilo que é bom e é de Deus. Qual é a primeira lição que nós podemos tirar? Deus conhece cada igreja. Ele sabe o que está errado e o que está certo em cada igreja. Os irmãos da igreja primitiva pensavam que podiam enganar a Deus. Às vezes, a gente pensa que pode enganar a Deus, mas Ele sabe de tudo. E em todos, e em todo tempo, e em todo lugar. Segunda grande lição, Deus reconhece todo o bem que praticamos e nos abençoa. Ele quer nos abençoar mais. É impressionante como Deus dá a cada um, bom ou ruim, maldoso, de qualquer qualidade, Ele dá o necessário para permanecer vivo e ter condições de decisão. Mas aqueles que decidem por Deus e concordam com Ele, Ele dá infinitamente mais. É aí que está o ponto de sabedoria para concordarmos com Deus e receber muito mais bênçãos de Deus. Então, a segunda lição também denuncia todo o nosso mal e nos repreende. E como é bom ser repreendido por Deus, que faz isto com amor, para nos fortalecer. A terceira lição, Deus chama ao arrependimento e quer perdoar, desde que eu me arrependa. Ele oferece opção e espera a nossa decisão. O que decidirmos, Ele aceita. Ele nos trata segundo nossas decisões. Se eu decidir não me arrepender, Ele nos deixa livre para viver segundo os nossos pensamentos. Mas se eu me arrependo, então Ele me cobre de todas as bênçãos que Ele tem para mim, e isto é com prazer. Ele faz isso por amor e com prazer. Deus quer me abençoar prazerosamente, alegremente, mas é preciso que eu queira a bênção dele, eu me arrependa das maldades. Quarta lição, Deus sabe dos perigos que enfrentamos e nos defende de todos esses perigos. Pode confiar, porque Deus nos defende. Eu sei disso e vou repetir isso no domingo que vem para vocês, como Deus nos defende de todos os perigos. Deus dá poder à igreja para vencer todos os adversários. Isso está claro nas 7 cartas às igrejas do Apocalipse. Quinta lição. Deus revela que vamos passar por dificuldades e provações e nos fortalece para vencer cada prova, cada dificuldade. Deus nos quer vitoriosos. Basta confiar e buscar, lutar, e aí vamos vencer. Sim, a vitória está assegurada por Jesus Cristo. Amém. Deus espera de nós a manifestação de fé nele, a obediência, a resistência e a persistência. Se eu demonstrar isto,
Deus vai corresponder do lado dele e vai me deixar assustado. Como ele me ama e cuida de mim. Como ele te ama e cuida de você. Como ele resolve todas as questões que nos afligem. Como ele nos abençoa completamente, no corpo, na alma e no espírito. Na sexta lição que nós retiramos aqui, Deus se alegra com a nossa fé e elogia o nosso comportamento correto. Olha só, Deus não tinha que fazer isso, mas ele faz. Olha que coisa maravilhosa. Deus espera que cada pessoa cristã busque nele os recursos e meios necessários para a vitória. Porque sozinho nós vamos bater cabeça. Nós vamos quebrar a cabeça. Nós vamos sofrer. E vamos descobrir que muita coisa que nós achamos que era bom, não é. A coisa não era tão boa. O negócio não era tão bom. Foi um prejuízo, foi um engano. A sétima lição, Deus nos orienta a enfrentar os inimigos e as dificuldades e nos garante a vitória. A orientação dele é: avança, segue em frente, passe pela dificuldade. Na verdade, nós só temos dificuldades. O problema que nós tínhamos, Jesus Cristo resolveu, que era a nossa inimizade com Deus. Jesus Cristo morreu por isso e nos libertou. E nós somos agora filhos abençoados, filhas abençoadas de Deus. Já somos vitoriosos em Cristo eternamente. Deus está sempre à nossa disposição para nos abençoar com a paz, proteção e a vitória eterna. Isto é verdade. Oitava lição. Deus espera de nós atitude de ouvi-lo. Ouvindo a Deus, nós acertamos tudo na vida. Basta ouvir e obedecer e seguir a sua orientação. O Senhor Jesus afirma que a atitude dúbia é a pior das atitudes. Nem quente, nem frio, mas morno. E o morno será vomitado da presença de Deus, ou da face de Deus, ou de diante de Deus. O Senhor Jesus afirma que essa atitude é a atitude mais perigosa. Não tomar uma decisão diante de Deus é a pior das decisões, porque é uma decisão. Nona, Jesus promete que vai voltar e nos levar para a eternidade com Ele, longe de tristeza e dor, longe de sofrimentos. Jesus alerta para o perigo de seguir outras doutrinas, as quais são convenientes e pessoais. Olha a doutrina de Balaão, olha a doutrina dos nicolaítas. São filosofias falsas que não passam de pensamentos humanos, muito longe da eternidade, coisa muito passageira. Décima lição das cartas de Apocalipse: a palavra do Senhor às 7 igrejas e as atitudes das igrejas nos ensinam que, sem obedecer a Deus, tudo está perdido, tudo vai ficar perdido. Deus continua falando às igrejas. Você acha que sim ou você acha que não? Deus ainda hoje continua falando às igrejas? Qual tem sido nossa atitude diante da palavra de Deus hoje, olhando para as cartas? Quais os resultados esperados referentes às nossas atitudes? O que nós esperamos das nossas atitudes? Se queremos a bênção de Deus, nossas atitudes devem ser a favor. Podemos crer na palavra de Deus hoje? Ela continua viva, eficiente e eficaz? Podemos obedecer à palavra de Deus hoje? Ela tem validade para a nossa vida hoje? Devemos resistir e vencer as provas? Ou vamos correr desta oportunidade de fortalecer? É possível sentir o amor e os cuidados de Deus na prática da vida cristã? Você consegue isto? Isto é possível, sim. É possível sentir
a Deus, servir a Deus, perceber Deus com alegria e por gratidão. Vamos fazer isto? Vamos experimentar isto? As cartas de Jesus às 7 igrejas da Ásia podem ser aplicadas à nossa igreja hoje, meus queridos? Pode ser aplicada à nossa vida? Elas estão atuais para nós hoje? A igreja do Senhor pode obedecer às ordens de Cristo? Ser instrumento dele e realizar a sua obra hoje? Isto é para meditação. São mais 10 pontos para meditação. 10 lições, 10 pontos. Concluindo, meus queridos, porque o relógio ali não para e Tiago já começa a olhar se eu estou concluindo, né? Eu queria mais 1 hora, mas você também tem o que fazer. Vamos lá. Concluindo, as igrejas citadas no Apocalipse foram extintas. Sabia? Todas. Acabaram por si, em decorrência da desobediência e do comodismo. Elas achavam que já tinham tudo. Elas acomodaram e nem se lembraram da carta que recebeu. Seus templos viraram ruínas e lá estão para quem quiser visitar e ver. E é triste olhar para as ruínas dos templos das igrejas de Apocalipse na Ásia Menor e deparar com colunas de mármore branco, uma fortuna. Lá, como ruína, caída ao chão, nem de pé permaneceu. A igreja acabou, o templo foi destruído e tudo virou só ruína. Olha para a Ásia Menor hoje, olha para o Oriente Médio hoje, olha a situação. Aquela região tinha tudo de Deus para se levantar, fortalecer e viver, mas não quis dar ouvidos. As igrejas desobedientes foram extintas no decorrer da história, em decorrência da desobediência e do comodismo. Por favor, meu querido, por favor, minha querida, pense nisto, o risco que nós corremos se não dermos ouvido à palavra de Deus. O que podemos esperar que aconteça com as nossas igrejas hoje? Qual é o nosso comportamento diante de Deus? Qual é a nossa atitude diante de Deus? O que nós temos hoje? Em termos de igreja, como corpo de Cristo, e nós, membros da igreja, como membros do corpo de Cristo, qual deve ser o nosso comportamento e a nossa vida diária? A mensagem do Apocalipse é atual para nós hoje. Isto é verdade. Todos os membros da igreja devem obedecer às recomendações e ensinamentos das cartas apocalípticas. Meus queridos, Deus nos abençoe com sabedoria e temor, com amor, com gratidão, com espírito alerta, para prestar atenção, discernir o que é dele e o que é contra ele. Com força, poder, para tomar posição correta, decisão correta, vida correta. Ele vai nos dar tudo necessário para alcançarmos a vitória, porque este é o seu desejo. Este é o alvo do Senhor Jesus. Esta é a luta do Espírito Santo para nos conduzir com gemidos inexprimíveis no seu poder, no poder da palavra, no poder do sangue do Senhor Jesus, no poder da vontade de Deus sobre nós. Tudo está em nossas mãos e à nossa disposição para vivermos dias menores, para a glória de Deus e para a nossa alegria. Que Ele nos abençoe com todas as bênçãos que nós precisamos e que cada um de nós nos levantemos para viver a fé, o amor, a obediência, a gratidão, produzindo, realizando vitoriosos para a glória de Deus e para a nossa alegria. A todos vocês, um grande abraço.
A Rede Imaculada reapresentou o programa Estudando a Palavra de Deus com o teólogo Dr. Nivaldo.